Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje é dia de Anima Mais, né? Por quê? Porque os animais eles são verdadeiras figuras de despertar-nos o mais íntimo da desfrequência de contração orgânica, e até mesmo a gente utiliza ele como espelhos de decomposição sentimental, né? A decomposição verbalizada de animais e características dos animais nos desapreende verdadeiramente, logisticamente, os descontroles que a gente desconfia dos seres, né? Porque nós somos filhos de vírgulas, verdadeiros filhos de vírgulas, né? De seres que buscaram, das suas experiências e de seus empreendimentos sociais, formas virgulares de aprenderem facultativamente a renderem as pessoas pelas vírgulas que lhes oferecem a filiação. Prestem bem atenção no que eu estou falando. E os animais, as plantas, todas as formas de vida que o universo consignificou partição, né, presente, se diz uma crescente em função de tempo e de desuniformizar padrões de associação lógica com aquilo que a gente tem de fidelidade, né? Aquilo que a gente tem de responsabilidade, que é o Sol em desparticipo da natureza, né? Fazendo essa coligação adrenérgica, né? E aí essas proporções, essas provas, esses fundamentos a gente tem nessa análise, e tudo que a gente compara, a gente consegue ver o estado e o que tem descontraído o estado de uma razão que era mais fixo. Então você tem o relógio e você tem a observação. E você tem os desafios observados e como cada espécie tem se desafiado frente ao tempo e esses desafios. O homem é a que mais se diferencia de todas, pelo princípio de adversitificar razão para viver as suas sensações, uma vez que o homem protesta a natureza em função da sua classificação sensitiva, em função das suas diretrizes de vírgulas, né? Para desinscrever os seres de suas atenções. É bem assim mesmo. Tá, então vamos continuar vendo esses desenhos que nos uniformalizam comportamentos, né, sentimentos comportados pela adequação que tem essa inteligência de formar vida diferente, né? Então a formatação, né? Vejam só, formatação diferente, ela é incrível, né? Você tem a formatação, adaptação das características da estrutura ou da aparência de um conjunto de dados a determinado padrão. Então você tem essas células e veja bem, olha o valor da adaptação. Continuando, né? Continuando a ver todo esse vestuário
que a gente tem cientificamente dados de, né, de visualização, de criterificação, graças à academia. E aí hoje a gente vai partir, né? A gente já tem uma série de vídeos falando dos outros animais que começaram com A. E hoje a gente vai continuar vendo, né, esse anima mais B. Então, o animal que a gente vai ver agora é o besouro. E aí você tem várias formatações de besouros também, especiações, caráteres. Vamos lá. Olha que desenho incrível, diferente, né? Que nos desfaz com sentimentos, né? Um vetor de apreciação lógica até que a gente consiga escalar essa informação na nossa apreensão de equilíbrios. Então, olha só, os coleópteros, Coleoptera, compõem uma ordem muito diversa de insetos, entre os quais os mais populares são os besouros e as joaninhas. No entanto, essa ordem compreende também escaravelhos, gorgulhos, entre outros. Coleoptera é uma palavra de origem grega, unindo coleus, estojo, e pateron, asas, que em tradução livre significa estojo de asa. Esse nome é explicado através da morfologia desses animais. O par de asas anteriores externos é esclerotizado e funciona como uma capa rígida conhecida como élitro, visando proteção. O outro par de asas posteriores internas às asas rígidas é mais delicado, membranoso e serve para voar. Então existe asa que não serve para voar. Vamos tentar dar uma acelerada sem perder a qualidade. Vejam só, olha só quanto que o ambiente, o alimento e as formas de sensibilidade que o animal sente no meio modificam o crescimento dele, modificam a formatação com essa transmissibilidade gênica. Em sentido horário do canto superior esquerdo, Lamprima aurafa, aqui ó, besouro rinoceronte, que está falando as várias espécies, besouro rinoceronte, Megazoma, bacana. Vamos lá ver as características. A ordem Coleoptera possui o maior número de espécies dentre todos os seres vivos. Em torno de 350 mil espécies. Então você tem, nossa, espécie demais. Isso é muito chique, né? Esse lado é como se fosse uma especiaria, né? Muito chique. Dentre todos os seres vivos, em torno de 350 mil, sendo portanto o grupo animal que possui maior diversidade. Coleópteros estão presentes em uma imensa variedade de habitats, todos os ambientes da Terra, à exceção do oceano, onde tem presenças mínimas, embora eles ocorram em muitos litorais. Uma característica que teria contribuído para o sucesso da ordem seriam os litros, protegendo o par de asas com função de voo.
quando este não está em uso e permitindo que estes animais ocupassem, como citado, os mais diversos ambientes. Além da megadiversidade, a ordem Coleoptera apresenta grande variedade morfológica. Então, ó, isso aqui é bonito também, a depender do modo de vida de cada espécie. Morfologia externa. Os Coleópteras são holometábolos, metamorfose completa. Então, a estrutura corpórea varia a depender da fase de vida que se observa. As larvas de Coleóptera variam consideravelmente em forma e tamanho em diferentes famílias. Os adultos possuem uma morfologia comum que inclui elementos encontrados em outras ordens de inseto, como o exoesqueleto de quitina, 2 pares de asas e um par de antenas, e também a divisão do corpo em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. A cabeça é altamente esclerotizada, pode não apresentar olhos compostos, raramente apresentam ocelos, e com peças bucais mandibuladas, do tipo mastigador, geralmente opostas e movendo-se no plano horizontal, raramente seguradoras ou reduzidas. Bico, tal. As antenas dos são apêndices cefálicos, principalmente órgãos quimiorreceptores. Então você tem receptores químicos, sensorial especializado nas antenas. Então a gente tem algumas antenas aqui, ó, que possuem receptores químicos, que são produtos de metabolismo celulares, né? Além da função sensorial, alguns podem utilizá-las para quebrar a tensão superficial da água. Como eles são muito pequenos, a água para eles é diferente. A força, né? A tensão que a água tem. Como se elas estivessem no espaço, sabe? Dependendo olha que legal, cara. Vejam bem. Dependendo da proporção da espécie, para a gente observar essa espécie, é como se ela estivesse no espaço. Lá no espaço, sabe? Sabe esse espaço aqui, ó? Vamos ver se a gente acha nesse site. E aí você vai gostar, quer ver? Estação espacial. Então, vendo o mundo cá de cima na estação espacial, se um ser humano ou uma espécie viva saísse e conseguisse sobreviver aqui no espaço, aqui, com todas as forças que orbitam o espaço, ele obteria uma especiação, né? Ele sofreria uma formatação ambiente, né? Você teria formatação ambiental. Isso colocaria os circuitos sensitivos em outras lojas, porque os circuitos sensitivos são raízes, né? São como aquelas antenas lá. E aí aqui a gente tem umas lojas, mas em ambiente, em atmosfera diferente, a gente vai ter que procurar outras lojas. E tudo
quando a gente tem outra dimensão, né, é formado por uma outra formatação lógica, é porque para nós os circuitos sensitivos são diferentes, né? Desapreendem em nós diferentemente. E aí você tem essas vidas, né, que a gente chama deficientemente de primitivas. A gente tem vários nomes que diminuem esses tipos de vida, né? De agentes espaciais, né? Como se fosse a gente, né, sofrendo uma reorganização para poder sobreviver em outra formatação. Incrível, né? Então tá tudo bem aqui, ó, presente. Vamos ver aqui, ó. Possuem geralmente protórax bem desenvolvido, livre, articulado, separadamente do meso. Aqui tá falando a morfologia, né? Fluido separadamente, asas membranosas. Olha que legal. Que incrível, né? Aonde que a gente perdeu a admiração por isso? Eu já sei. Pernas anteriores. Aqui. Adaptação. Beleza. E vive igual toda espécie, né? Tem a sua vida. Aqui a gente tem falando da anatomia para quem curte, né? Para quem entende a glândula salivar. Aí já faz os links, o esôfago, os secos, gástricos, tudo bem pequenininho, bem formatado, diferente. Câmaras cardíacas, olha só que doido. Nossa, chique demais, né? Musculatura. Ao contrário dos outros invertebrados e ainda vertebrados, os insetos não apresentam musculatura lisa, somente estriada, miofibrilas contráteis, que seguem ao longo dessas fibras. E esse conjunto é arranjado em lâminas ou cilindros. Legal. Então ela não tem nenhum músculo que é como se fosse um músculo autônomo, né? Ela tá sempre no controle, né? Nenhuma força as forças que podem estar controlando ela, controlando o organismo, são as forças de desequilíbrio sensitivo. No organismo nosso é assim também, só que a gente despercebe isso com algumas técnicas de decomposição sistêmica. O sistema nervoso é integrador tanto de informações sensoriais externas quanto de fisiológicas internas. Os corpos celulares, interneurônios e neurônios motores estão agregados com fibras que se aproximam, eu vou chamar dos gânglios. Nesses gânglios unidos por conectivos que são cordões. Eu não vou entrar muito nessa parte não, mas é interessante. Sistema endócrino, sistema nervoso, circulatório, traqueal, digestório, ao órgão reprodutivo, o aparelho edágios, consta de 3 partes. Ao aparelho, ao pênis do do besouro. Comportamento alimentar, isso aqui pode ser interessante. A ordem abrange tanto espécies que adotam um modo de vida solitário, quanto espécies cujos indivíduos vivem em conjunto. Com relação à alimentação, coleópteros podem ser fitófagos,
alimentam-se de plantas, saprófagos, decompõem matéria orgânica, e micrófagos, alimentam-se de fungos. Então eles podem comer plantas, matérias de decomposição e fungos. Micófagos, predadores ou parasitas. É mais comum que as espécies solitárias sejam predadoras, como as da família Carabidae. Então você também tem espécies predadoras. É possível observar também em muitas espécies que o comportamento alimentar se diferencia entre os diferentes estágios do ciclo de vida. Ciclo de vida. Coleoptórios são holometábolos, possuem metamorfose completa, inicialmente passando por estágio larval, posteriormente formando pupa e por fim tornando-se um ímago, indivíduo maduro. Olha que legal! Esse é o besouro. Reprodução. A maioria das espécies é dioica, embora existam espécies onde a reprodução é por partenogênese. E só há fêmeas e ainda espécies que podem se reproduzir tanto de forma dioica quanto por partenogênese, que é botar larva, né? Ciclo de vida. Ovos, instar, segundo instar, terceiro instar. Então você tem 3 instar da larva até ela formar a pulpa e da pulpa se transformar em adulto. O que é isso aqui? Sistema externo. Estão inseridos na infraclasse Pterygota, caracterizada primariamente pela presença de asas. Dentro dela estão contidos na subdivisão Endopterygota, cuja principal característica é a holometabólia. Então aqui a gente tem como se fosse uma ordem de desenvolvimento, né, de formatação dessas espécies. Sistemática interna. Esse conteúdo eu não entendo, não vou entrar muito. Isso aqui já é uma coisa mais profunda. Mas legal ver o besouro, né? Um inseto coleóptero que é uma formação, né? Tem uma formação. Veja só que incrível. Besouro. De larva, né? Foi se desenvolvendo até entrar na pulpa e virar adulto, né? E aí ficam as perguntas, né? Será que essas espécies têm muitos nutrientes, né? Elas estão na base da cadeia. Elas conseguem alimentar de decompositores, de fungos. Então o organismo digestório dela é totalmente diferente. As enzimas, os ácidos, o sangue, né? A gente nem sabe, eu nem sei se é sangue. Então olha a proporção de uma formiguinha para um adulto. É incrível, né? E até coloração mesmo você tem sendo desenvolvida diferente. Vamos ver isso aqui. Eu acho esse muito estiloso.
muito incrível. Agora a gente vai ver besouro, bezerro. Tá vendo como que é legal você usar o dicionário? Porque você não precisa seguir uma ordem uma ordem de semelhança, né? Você pode ir de um inseto para um mamífero. Ó, bezerro, vitelo, viterlo, terneiro, bezerro ou novilho são termos utilizados para descrever o boi, que se encontra na idade de 1 a 6 meses, impróprio ainda para o abate, mas tem larga utilização na recria, que é a venda desses animais para um outro produtor engordar e abater. Sua carne é chamada vitela. Então nós assim, estudantes, desenvolvedores, já temos muita muita conhecimento dessa raça, de criar e cuidar. Nós no sentido dos produtores, né? E aí, antiguidade, início da Idade Média, na preparação do chamado papel velino, que era a utilização então na produção de códices e livros. Então, se a gente aproveita muito desse animal, vamos pegar aqui. É porque a gente praticou muita observação com o bezerro, né? Vamos pôr aqui, vitelo. Existe essa parte do ser humano, né, que vem se aprofundando nos pontos de aproveitamento. Tem uns que até morre afogado, né? E aí, nesses pontos de aproveitamento, existem as separações de pontos. Então, olha aqui, ó. A gente separa os pontos. Os pontos que fazem a gente aproveitar mais. Ou ter a sensação, né? Tenhamos a sensação, porque é a sensação que escreve em nós, de aproveitar mais. Porque a imagem nos engana, né? Aproveitar mais. Mas geralmente a gente é bastante enganadinho da conversa. Vamos lá aqui, ó. Bezerro. Tá. Bonito. Vejam bem. Se as pessoas elas falam algumas coisas e as pessoas são meio inocentes, enxergam que essas pessoas têm um produto de valor maior que elas aceitam como uma verdade, né? E acabam nutrindo esse sentimento e deixando ele crescer como uma verdade interior que descarrega nela um motivo de escolha. Mas na verdade não nem precisa ser uma verdade. Só que a culturalização desse termo que cresce em nós nos engana em sensação de parecer ser. E aí é quando a gente desingere outro tipo de informação, a gente não encontra contraproposta orgânica para despontuar
se é bom ou não, porque as nossas sensações também são enganadas, né? Então a gente tem esse lado enganoso do ser, e até mesmo em algum motivo você pode ter até mesmo nos conhecimentos que interpretamos ter na mente nos enganar, né? Então, por isso que os filósofos eles têm em mente a carga de carregar a insabedoria sistemática. É um encargo, é um dever filosófico. Agora a gente vai falar o bicho da seda. Bicho da seda. Então, ó, de novo a gente volta pro inseto. Tá, eu não comentei, né? Mas como o vitelo, ele é um animal 4 partes, ó, quadrúpede. Você tem um animal de passeio também, né? Caramba, né? Tem hora que eu fico triste porque nós somos muito aproveitador, porém quem aproveita mesmo tá cego, né? Porque o aproveitador mesmo, ele aproveita a coragem que os outros dão pra ele, né? E aí ele recebe essa coragem assim. E aí ele fica cego nessa coragem, né? E aí ele fica parecendo que é um herói, mas que se mascara. Mas na verdade o camarada ele é um desenganador de sensibilidade, ó. O insensível, né? Juntando da galera, insensibilidade para poder morder de herói da carne, sei lá. Existem muitas essas questões que são mal empregadas pelos esconderijos das fabricalizações e distribuições de valores para os humanos, para nós, né? Bom, reflexão de parte. Agora a gente vai ver o bicho da seda. E olha outra formatação de universo celular que partilha para nós decomposição de sentimentos, porque é único o sentimento que ela sente, que ela tem gravidade para sentir, de formação e de empenhar vida. Não, isso é muito excelente. E aí vamos ver, né? Aqui, ó. Tem cultura disso, né? Você já sabe que utilizam o bicho da seda para poder fazer seda, né? Se procura pela banda bicho da seda, é a larva ou largata, olha só que legal, da mariposa doméstica Bombyx mori, bicho da seda. Amoreira, bicho da amoreira. É um inseto economicamente importante, sendo um produtor primário da seda. A comida preferida do bicho da seda é a amoreira branca, embora comam outras espécies de amoreira e até mesmo laranja osage. Mariposas domésticas são intimamente dependentes de seres humanos para a reprodução. Como resultado de milênios de reprodução seletiva, as selvagens são diferentes de suas primas domésticas, pois não foram criadas seletivamente. Elas não são comercialmente viáveis na produção de seda.
Então você tem essa seleção pelo homem, né? Que é a sericultura, prática de criação de bichos da seda para a produção de seda crua. Está em curso pelo menos há 5.000 anos na China, de onde se espalhou para a Índia, Coreia, Japão e Ocidente. O bicho da seda foi domesticado a partir da mariposa selvagem. Então existe a domesticação desse animal, que tem um alcance desde o norte da Índia até o norte da China, Coreia, Japão. Então, se o homem quiser, ele consegue aprender e crescer muito com esse professor de sensações diferentes, né? É improvável que os bichos da seda tenham sido criados domesticamente antes da era neolítica. Antes disso, as ferramentas para fabricar quantidade de fio de seda não haviam sido desenvolvidas. Nossa, eu imagino como que é viver nessa época e participar dessas descobertas e desses alcances por etapas de observação e fundamento de produção desses produtos, né? Nesses encontros devia de ser uma variabilidade de descobertas que revolucionavam a comunidade e deixavam as pessoas mais contentes com a realidade, né? Do que hoje em dia a gente fica buscando contenção nas aparências. A gente tem os tipos, né? O ciclo vital, mariposa esquerda, casulo. Olha o casulo delas. Interessante. Que é isso aqui? Ah, tá. Chinês. Os ovos levam cerca de 14 dias para nascer. Viu? É bem pouco dias comparado com a formatação humana. As larvas comem continuamente, elas têm uma preferência por amoreira branca. Isso aqui a gente já viu. Aqui, ó, diagrama do ciclo de vida do bicho da seda. Primeiro é o ovo, depois a larva mais nutrida. Depois é a largata. Depois largata em fase adulta, casulo, e aí depois a gente tem a mariposa, que é o bicho da seda, né? Vamos lá, características. Mariposa tem a cor do corpo embranquiçada, o mesmo atinge um comprimento de aproximadamente 25 milímetros. As fêmeas tornam-se maiores que os machos, do tipo que se fertilizam apenas por uma vez por ano. Elas crescem em média mais do que as espécies bivoltina. O corpo é claramente dividido em 3 partes, mas então olha só como que a gente é. Quando a gente vê ela fertiliza apenas uma vez por ano, nós estamos se perguntando assim, por quê? Por que só uma? Por que não 12, 10, 5, 2? Né? Existe um lado científico que quer mais isso do que outras coisas. Cabeças, antenas são grandes e claramente visíveis. Elas têm uma cor marrom escura. As antenas de fêmeas e machos têm aproximadamente a mesma forma. As dos machos, no entanto, tornam-se maiores. Elas são altamente ramificadas. Sua parte inferior carrega uma fileira de longos apêndices. Esse aqui não vou entrar não, que isso aqui já tá falando mais da parte anatômica. Que a gente tem história. Seu nome científico é derivado da palavra latina bombix, que significa seda. Legal.
legal. Assim, vários ovos larvas. Lenda, ó. Lenda chinesa indica que a descoberta do bicho da seda foi feita pela antiga imperatriz Leizo, esposa de Ungdi. A mesma estava bebendo chá debaixo de uma árvore quando um casulo caiu em sua cabeça. Ela enrolou o fio de seda em torno do seu dedo e quando o mesmo acabou, viu uma pequena larva. Produção, pesquisas na Lua. Em 2 de janeiro de 2019, a sonda chinesa levou os bichos da seda para a Lua. Um pequeno microcosmo continha batatas e ovos de bicho da seda. Fornecerem a planta de dióxido de carbono, seus resíduos, realizando fotossíntese e crescendo. Ó, você vendo isso aqui, ó? Os pesquisadores avaliaram se as plantas realizam fotossíntese, crescem e florescem no ambiente lunar. Genoma, domesticação. Aqui, ó, tecendo a seda em. Então, pessoal, depois que a seda está pronta, elas precisam de tecer, né? Precisam de desfiar elas. Prato de polpas do bicho da seda. Isso aqui já é mais um lado comestível. Na China parece que eles comem. Projetos escolares, culinária, doenças. No Brasil, ó, doenças. Nos países tropicais estão insetos que às vezes invadem os incubadores e atacam as larvas. Exemplos são os louva-a-Deus, grilo, formiga, lacrainha e vespa. Geralmente causam pouco dano. Legal. Aqui. Vamos ver. Bicho da seda. Como a rainha fazia, ó. Pegava o casulo, esquentava ele em água, ele se dilatava e aí ia pegando a parte dessa dilatação e puxando e tentando puxar com desembastando, fazendo a corda. Olha que legal. Pessoal, não brinca não. Isso aí. Aí como é que faz? Um tantão de casulo fazendo a linha. Aí você vê falar, esse camarada que puxa isso aqui, ele não vira um artista? Um notador? Quer ver, ó? Olha o pessoal no computador antigamente. Se você acha aí que você é técnico, olha ela no computador aqui, ó, desenformando a seda para vestir sua família. Alta tecnologia, rapaz. Imagina aí quanto que as crianças, o pessoal ficava encantado com isso há alguns anos atrás.
incrível, né? É bom assistir isso, ver isso e pensar nisso, né? Bezerro, bicho da seda, bicho-pau. Bicho-pau. Então, olha só. Os animais, ele também nos ensinam a arte da sobrevivência, né? Você tem o bicho da seda buscando, né, uma resolução sensitiva para sobreviver. E aí a resolução do bicho da seda, né, sobre a sua técnica sensitiva é diferente sobre as suas etapas que ele passa diferente, né? Etapas de encontrar as razões de organização biológica sob o meio. E aí você tem, desarquivando da sua sensibilidade, o produto do metabolismo que ela desformata-se, né? Produto do metabolismo que desformata-se. Então, essa célula foi um encanto para nós, e agora o bicho-pau também, né? Porque o bicho-pau, ele tem um formato que consegue consegue produzir camuflagem no meio em que ele vive. Então esse é um animal muito econômico no sentido ambiente. Ele prefere desenvolver a simpatia e valor com aquilo que ele aparece no redor. Olha só que legal. Tandaram. Bicho-pau. Alguém tá vendo algum bicho aqui? Eu não tô vendo nenhum bicho. Não tô vendo nenhum bicho. Então, vamos ver por que a gente não tá vendo nenhum bicho. Bicho-pau é um nome comum dado aos insetos. Então é um inseto da ordem Phasmatodea, também denominada Phasmida, Phasmatoptera ou Phasmodia, que mimetizam pedaços de madeira ou gravetos. Então olha só, eles mimetizam pedaços de madeira ou gravetos. Então por isso que a gente não estava vendo nada. Existem 13 famílias, 523 gêneros e 2.822 espécies de bicho-paus, sendo 591 encontradas na América do Sul. Que interessante. São animais fitófagos, comem folhas, geralmente áptero, designação sem asas, né? Áptero é sem asas, com a coloração verde ou marrom, porém algumas espécies coloridas são aladas. Seu desenvolvimento é do tipo hemimetábolo, sendo a maioria das espécies se reproduzem sexuadamente e possuem um grande dimorfismo sexual. Entretanto, a partenogênese já foi encontrada em muitas espécies. Interessante. Vamos ver essa imagem.
Então, olha só a camuflagem. Eu dificilmente eu consigo ver. Só aplicando um contraste mesmo. Ah, agora eu vi. Caraca, olha só a mimetização incrível que esse aqui tomou. Sabe quando você pergunta pra alguém, o que você tomou, cara? Você tá doidão. Pra mim é isso aqui que eles querem dizer. Cara, você tá mó doido. Olha só. Você tá mó bicho pau. Não é? Olha que incrível. Ah, esse aqui ele parece que eles estão se reproduzindo. Ovos de diversas espécies. Olha os ovos. Incrível. É legal. São muito característicos. Algumas espécies. Então, algumas espécies, quando em grande densidade de indivíduos, podem causar danos à agricultura. São conhecidos cerca de 3.000 espécies no mundo, espalhadas por todos os continentes, exceto a Antártica. Desses, aproximadamente de 220 espécies são encontradas no Brasil. A maior diversidade ocorre em florestas tropicais, além de grande quantidade de espécies mantidas em cativeiro. Aqui está falando dos ovos, ninfas. A ninfa difere dos adultos principalmente pelo tamanho. Em geral, machos passam por 4 mudas, enquanto fêmeas passam por 5 mudas. Porém, alguns autores já encontraram espécies nas quais foram observados até 10 instares, ninfas relacionando ao tipo de alimento e ao do sexo. O que é ninfa? Para a biologia, é a forma imatura pela qual passam alguns insetos que sofrem metamorfose incompleta. Ah, então esse aqui é a ninfa. Que louco. Tá, adultos, sua maioria insetos sem asas, do tipo quando presentes, as asas são do tipo tegmina. Designação dada em zoologia asas anteriores. Indivíduos destaques podem se encontrar em todos os continentes, exceto a Antártica. Os fasmatóides são organismos fitofagos. Aqui está falando da ecologia, né? Alimentam de plantas. Então, alimento de plantas, podem se alimentar de folhas, flores, brotos, frutas, em alguns casos até seiva. São bem flexíveis na alimentação. Legal. Seu hábito herbívoro, essas especialmente não são associadas como pragas. Não são associados como pragas na agricultura. Problemas determinados à época do ano. Camuflagem. Vamos ver esse vídeo.
Aqui a gente tem falando sobre a filogenia. Ó, faz mídia. Não. Esse aqui eu não vou entrar. Coleta e criação. É interessante procurar por dados causados nas folhas durante o dia, em locais com grande variedade de plantas. Os insetos eles entram em atividade à noite. Ó. Os indivíduos coletados, exportados em uma caixa de espaço suficiente. Aqui estamos falando como coletar esses bichos. Caraca, a natureza é muito incrível. E aí agora a gente tem noção, né? Que isso aqui? Caraca. Parece que ela tá comendo seiva. As garrinhas. Parece que não é forte, mas isso aqui é fortão. Como será que é a visão desses? É a retroprojeção da visão e da sistemática ambiente dentro desse organismo? Como que é o desarranjo celular sobre essa carga alimentícia? Qual que é o tipo de prazer que ele sente diferente? Né? São questões que nos deixam no escuro em muitos pontos. Bicho preguiça. Bicho preguiça. E agora a gente vai encontrar uma formatação totalmente diferente, com uma variabilidade celular totalmente diferente e um desenvolvimento totalmente diferente, né? Porém, a gente classifica como animal também. Animal, bicho preguiça. Folívora é uma subordem de mamíferos da ordem Pilosa, cujas espécies são conhecidas popularmente por preguiça, bicho preguiça. São mamíferos arborícolas e estão divididos em dois gêneros, Bradipus e Coloipus. Então esse é o famoso bicho preguiça. Vamos dar uma olhadinha. As garras dele. Olha que extremo totalmente diferente. Você acha que esse camarada não é feliz? Que ele não se desenvolve? E que ele também não tem problemas sociais? Problemas patológicos? Se bem que esse negócio de patologia é uma coisa muito adversativa. Metabolismo muito lento. Aqui, ó, seu nome advém do metabolismo muito lento do seu organismo, responsável pelos seus movimentos extremamente lentos. Geralmente isso tem muito a ver com o sistema sensorial. É um animal de pelos longos que vive na copa das árvores de florestas tropicais, desde a América Central até o norte da Argentina. Na Mata Atlântica, se acredita que esse comportamento
celular, né, advindo dessa instalação sistêmica, tem muito a ver com o formato, né, esse formato desigual de outros seres, né? Então o formato ele tem muito a ver. Hábitos solitários, a preguiça tem como defesa sua camuflagem e suas garras. Então até mesmo a preguiça, né? Todos os animais têm um evento camuflativo. Para se alimentar, a preguiça utiliza-se de dentes que representam em forma de uma pequena serra. São herbívoros, têm hábitos alimentares restritos, o que torna difícil sua manutenção em cativeiro. Além disso, o bicho preguiça é um dos poucos mamíferos que vive sem precisar de água. Isso porque a quantidade necessária do líquido para sua sobrevivência é absorvida dos alimentos, raízes, folhas e frutos de algumas árvores, como da embaúba, figueira, ingazeira e tararanga. Dorme cerca de 14 horas por dia. Também pendura nas árvores na reprodução. Na reprodução dá apenas uma cria, apenas a fêmea. Cuida do filhote, reproduz-se como tudo o que faz na copa das árvores. Raramente desce ao chão, apenas aproximadamente a cada 7 dias, para fazer suas necessidades fisiológicas. O seu principal predador é a onça pintada. Legal, né? Então a gente tem vários tipos de família, ó. Megalonk. É um grandão aqui, ó. Preguiça gigantes. Famílias, distribuição geográfica. Vivem apenas nas matas do continente americano e estão divididos em 6 espécies diferentes, que podem ter 2 ou 3 dedos nas patas anteriores. Dificilmente se verifica a presença dos 2 gêneros em uma mesma área. Animais de porte médio, cerca de 3,5 a 6 kg quando adultos. Folhas novas de um número restrito de árvores. Então você está vendo, a alimentação dela, a dieta dela é muito restrita. Reprodução. A gestação da preguiça dura quase 11 meses. O recém-nascido médio de 20 a 25 centímetros. E pesa de cerca de 260 a 320 gramas. As fêmeas dos bichos preguiças carregam o filhote nas costas e ventre durante aproximadamente os 9 primeiros meses de vida. Então você faz essa correlação de universos, né? E aí você pega a preguiça, o bicho preguiça, e na sua instalação, né, conformativa, seguindo sua regência rítmica de associação interior sob o meio exterior, o produto da sua sobrevivência lhe avisa sob escolhas instantificadas. Então existe esse domínio de visão, né? O animal, ele bioquimicamente, físico-quimicamente, ele segue padrões dos pais
né? Porque os pais lhes apresentam, ó, uma diferenciação de pirâmide, de crescente significação. E aí, em um momento da história, o pai, ó, ele para, né? E aí o filho, ele assume esse papel do pai. E aí isso já instala para ele uma ecossignificação. Então você tem a absorção desse papel físico-químico já nessa grade de reprodução. E o pai, como ele tem as formas bem semelhantes, o que vai desmudar, o que vai formatar a forma, são o meio em desordenação sensitiva em guerra de tratados, de tratados. Por quê? O seu pai chegou até aqui porque ele venceu a guerra. E agora a guerra que ele vai ter que vencer daqui em diante vai ser outra. Porque a guerra dele é o desenvolvimento que ele tem sobre as demais espécies em meio. Então, esse comportamento que o pai dele obteve vencendo a guerra lhe desinformou capacidade para ir mais além. E aí, esse além que ele vai desformatar novas características que ele vai sucessivamente passar para o seu filho. E aí, esse arco acontece. Beleza? Então não é que esse cara é preguiçoso, é que ele tem uma formatação que desavisou o organismo em reger sob essa interpretação. E aí, conforme a construção de contrações, você tem essa formatação no sentido validada. E aí, é por que a gente enxerga ele assim? Porque a gente compara ela. Então, essa preguiça ela é comparada com as demais espécies e com os demais tipos de linguagem que a gente ecossignifica validando. Mas por que se? Mas por que se X é Y, né? E aí a gente vai validando. Mas isso aqui não tem problema. O problema é você não significar toda essa formatação desse padrão de vida em associação de sobrevivência da sua iguaria. Perfeito, pessoal. Então por hoje a gente vai ficando por aqui. Já vimos mais 5 animais, né? A gente viu o bicho preguiça, o bicho pau, o bicho seda, o bezerro e o besouro. Lembrando que cada uma desses animais tem papéis diferenciais no nosso organismo. E o triste, né, é que em alguns animais eles não possuem formação própria. Formatação própria. Você acha que um animal que é aproveitado pelo homem, ó, animal aproveitado pelo homem, ele tem muito pouco índice de formatação própria, porque o animal
formata ele para seu empreendimento comercial e serve ele de várias anotações motivadas para se livrar da culpa de desformatar assim. Eu não tô criticando o lado carnívoro, porque eu também como carne. Não tem nada disso. O que eu tô apontando aqui é um olhar que desanima o animal, né? Que coloca ele na centrífuga do homem, né? Nesse lado do homem. Porque todos os animais eles fazem isso. Só que o homem ele tá de olho na escravação do outro homem, não no seu trabalho de empreender, com esse valor de natureza, né? O homem ele quer pegar o outro homem na vírgula, porque nós somos filhos de vírgula e usamos as vírgulas para pescar as pessoas. Então é como se nós não precisássemos disso. Só que a gente fala assim, vírgula, você precisa, vírgula, você precisa. Não, eu só sou amigo de quem, vírgula. Eu só me filio a vírgula. E aí você começa a desvirgularizar-se, igual o cachinho de banana, sobre o cuidado do outro. Mas será que é cuidado mesmo? Ou é invassoura de tapinha nas costas, de tapinha na cara, de carinho de financeiros, ao financeiro aqui, ó, tensão financeira, financeira. Então quer dizer que você é inocente? Então a gente vai desfim a sua inocente. E é assim que a gente que vem plantando em nós esse estado, né, de desaver essa raiz alienígenas, né? Ali em vírgulas, ó. Raízes ali em vírgulas, raízes ali em vírgulas, vírgulas do alien, nador. E olha o espaço que o homem briga para destomar a sua atenção. Esse é o espaço, ó. Você não invade meu terreno, não. Você não invade, não, que lá tem minhas plantações. Lá você não invade meu terreno, não. Não você tiro, né? Então essa vírgula aqui, ó, de dono, de fruto, de tomar valor de operação. Até porque a matemática ela tem uma certa composição nesse sentido, né?
Você vê. A matemática ela pré-roga o conjunto organizacional do fruto em opinião popular, em estatística popular. Então sabe como que a matemática ela anda, né? Esse ânimo da gente, o nosso ânimo, ele está desinformado pelo tabuleiro de organizar fruto, né? E aí, dependendo das dimensões do tabuleiro, que a gente diz como geometria, a gente diz a nota, um significado de contração de olho. Então eu tô de olho em você, né? Tô cercando aqui, ó, as minhas raízes de ânimo. Então esses são os homens, nós seres humanos. E aí, quando a gente tem uma árvore, a árvore dá dinheiro porque ela consegue juntar várias tomas de organização, né? Então a gente consegue uma escada de organização dessa contagem. Então olha só, o princípio fundamental da contagem. E aí essa contagem ela desliga na tomada de ânimo da pessoa. Então ela começa a ser pessoa por causa disso. Aí ela despinta uma formiguinha para se atravessar na rua e não ter vergonha do seu empreendimento acumulativo de bens de ânimo, porque ela propaga que esse é o ânimo de viver. Mas esse não é o ânimo de viver. Ó Deus falando com a gente. Ó Deus falando com a gente aqui, ó. Aquilo ali não é o ânimo de viver, não. Por que o homem vive desanimando o outro assim? Aí ele perguntando assim, por que o homem é assim? Por que o homem é assim? Ó, aí ele olhando pra nós aqui, por que o homem é assim? Falando. Eu, hein? Que espécie estranha. Ah, que desoportunista. Que mentiroso. Que bagunceiro. Aí ele falando aqui, ó. Que bagunceiro. Por que come assim? Nossa, que lágrima de crocodilo esse homem. Aí ele falando. Ele fala de lágrima de crocodilo. Olha, é porque ele não tem espelho. Ele não tem lago em casa. Ele vai falar assim, é porque ele não tem lago em casa. Olha só. Que preguiçoso. Ele falando aqui, ó. Que preguiçoso. Nossa, que viado. O homem falando que viado chifrudo merece um chifre. Por que ele não se desenvolve diferente? Por que ele precisa de tanto assim, né? Olha eles falando. Que idiota, me trancando aqui. Pra falar que eu tenho medo. Que idiota. E aí, olha só. Perfeito, pessoal. Então Deus está falando, ó, o animal. Só que o ser humano ele vive atrás desses fortes de ânimo, porque ele tem desânimo escorado para viver. Ele coloca um pregador aqui no olho e fala: se aconteceu, vai acontecer de novo. Então eu memorifico e escoro meus olhos com pregadores de desânimos para lembrar de que eu preciso dessa forma de ânimo para viver. Mas será que a gente não está sendo muito egoísta com as varializações de forma? Será que a gente não está esquecendo das várias formas de organizar ações?
que poderiam nos estar dando mais ânimo, né? Ou nos deixar em um formato melhor. Pois é, fica aí a discussão, né? Porque a gente sempre tá na obrigação de dizer que estamos bem. Essa é a nossa obrigação. Mas quando a gente olha para a formatação, às vezes a gente tem escondido muita claridade nesse escuro aqui, ó. E aí a gente vai utilizando lâmpadas de enxergar artificialmente ângulos, né? Só que a gente tem um ângulo de enxergar, mas a gente vai e utiliza ângulos artificiais, luzes que direcionam ângulos artificiais. E aí, por incrível que pareça, a gente deixa escapar, a gente se perde das nossas raízes, né? Pelos ângulos que nos fazem acreditar que é dessa forma a gente está mais, né? A gente está mais animado, né? Tá vendo a árvore? A gente está mais. Quer dizer, a gente está afirmando que é nosso, que é meu, que é mais, que é meu. É meu, é mais, é meu, é mais, é meu, é animais, é meu, é mais. Entendeu? E só iterando assim. E aí a gente fala assim: você é preguiçoso, cara, por que você não vai trabalhar? Você é preguiçoso, vai arrumar um serviço, né? Aí o animal fala assim: eu, hein? Que atacante, que brigador, né? Olha só, eu, hein? Por que ele tá se desinformando das suas espécies assim? O cara é tão inteligente, por que ele tá mandando o outro fazer uma coisa pra acumular mais coisa? Eu, hein? Nossa. E aí o outro: vai trabalhar sem vergonha, vai fazer uma coisa que presta. Nossa. Vai acumular, vai fazer seu ajuntamento de ânimo, rapaz. Vai tentar mandar em alguém o desânimo, que você vai se animar mais. É estranho, cara. Mas ainda bem que a gente não perde a verdade, né? E a verdade é bonita. A gente só precisa de empreender o olho no ângulo certo, e não no ângulo dessa luz aqui, ó, dessa luz quimática. Você tem a luz quimática, que mata o animal, que mata a realidade, que mata a luz, o perfume, o valor, a proporção, né? E aí você tem, né? Os homens dirigindo os seus